Essa agora é para ajudar no seu orçamento. Você pode estar pagando mais água do que consome. O Estúdio Santa Catarina mostrou ontem à noite que o ar que vem junto com a água pode quase dobrar o valor da conta. De olho nos seus direitos, o Jornal do Almoço retorna ao assunto e traz a orientação. Antes, preste atenção no que Francis Silvino nos conta. Este condomínio em Florianópolis tem 220 apartamentos, com direito a 2 piscinas. É tanta gente morando junto que o alto valor das contas d'água nem chamava a atenção. Chegou quase a 40 mil reais. A conta d'água? A conta d'água. Mas o que os moradores não sabiam é que, além da água, eles também estavam pagando pelo ar que vinha junto na rede de abastecimento. Eles só descobriram isso depois que instalaram essas válvulas, logo após os registradores de consumo. Elas evitam que o ar passe. Resultado, a conta d'água do condomínio caiu quase que pela metade. Teve meses de chegar quase a 40 e chegar hoje a 20 mil, uma economia muito boa. Dos 5 blocos do condomínio, 3 deles têm os bloqueadores de ar instalados. O primeiro bloco foi o bloco D, que nós pagávamos aproximadamente R$8.500. Após, fomos para 3.190. Com a economia na conta d'água, sobrou dinheiro para começar uma reforma nos prédios, além de montar uma academia no condomínio. Foi de olho no problema que este empresário catarinense projetou há 8 anos a válvula que bloqueia a passagem de ar pelo cano. Então o cliente instalando essa peça no ramal dele, que é da caixa d'água até o ponto em que o cano dele se conecta com o cano da rua, esse ramal vai ficar pressurizado e não vai permitir mais a entrada de ar na tubulação dele. Para mostrar como o ar pode influenciar na conta d'água, ele sopra no hidrômetro. O pouco que eu soprei, o relógio já se movimentou bastante. A presença de ar nos encanamentos também fez surgir no mercado os eliminadores de ar, mas eles são proibidos pelas companhias. A diferença do eliminador de ar proibido por lei e o bloqueador de ar legalizado é que o eliminador de ar, quando o ar está chegando no ramal do consumidor, ele é eliminado por essa válvula ventosa e é jogado para a atmosfera. E o bloqueador de ar não, o bloqueador de ar ele bloqueia a passagem de ar no ramal do consumidor e o ar segue na rua, ele não é eliminado para a atmosfera, ele vai seguir no encanamento da companhia de água. Mas para as empresas de abastecimento, a presença de ar nas tubulações são casos isolados e a influência na conta d'água não seria significativa. Considero irrelevante esse ar a medição na conta do cliente no seguinte sentido, é que quando há uma despressurização da rede, o ar ele retorna entra pela caixa d'água e passa no medidor, marcando o sentido inverso do medidor. E após a pressurização da rede, esse ar retorna para a caixa d'água, ou seja, o que foi marcado ali no relógio foi marcado de maneira inversa. Quem quer saber tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Correr atrás, vai para a internet, pesquisa para ver o que é que está acontecendo, o que é que tem de novo no mercado, para o benefício de todos, né? Se são casos isolados, como diz a Casan, como saber se o seu aí de casa é um caso isolado? E caso comprovado, como reaver o dinheiro que você pagou? Conosco para falar sobre o assunto está o advogado Leonardo Tatim, que é membro do Conselho de Ética da OAB aqui em Santa Catarina. Bem-vindo ao Jornal do Almoço. Então, primeiro, não adianta querer também sair correndo e botar uma ação na justiça, porque não é assim. Eu tenho que comprovar que eu sou um caso, entre aspas, isolado. Como é que eu faço isso, Leonardo? Bom dia, Laine. Bom dia a todos. Muito importante isso, não sair feito louco, entrando com ações temerárias em juízo. Primeira coisa, procurar um técnico, para que esse técnico faça a aferição no seu hidrômetro e ver se efetivamente o que está passando ali é ar ou água, e a quantidade de cada um. Determinada essa quantidade, se está passando, como o caso absurdo de 50% de ar, fazer um laudo, e com base nesse laudo, aí sim, vá até a Casan, tente conversar, resolver de alguma outra forma que não afogando o judiciário, e não tendo sucesso nessa conversa, aí sim, procure em juízo o seu direito e buscar tudo que você pagou indevidamente nos últimos 5 anos. E por que os últimos 5 anos, Leonardo? Por uma questão prescricional. Então, se busca os últimos 5 anos o que foi pago indevidamente.
Agora é fácil se um perito vai lá na minha casa e faz a aferição neste momento dele saber há quanto tempo tem ar no meu cano, ou ele vai ver se está passando ar agora? Não, ele vai ver, no momento da aferição ele vai ver. Certo. E ali ele vai te dar um laudo daquele momento. Você subentende que isso já vem de outros períodos, claro, que com a variação, tempo de muita chuva, tempo de seca, pode haver uma variação. Mas é o caso de 50%, 30%, eu entendo que são volumes muito significantes. E nesse caso, com a prova em mãos, alertando bem o nosso telespectador, ele procura um advogado de sua confiança, não existe justiça gratuita para isso não, né? Não, dependendo se a pessoa não tem condições de pagar um advogado, ela pode ir ao fórum e tentar conseguir um advogado dativo para defender seus direitos. E aí entra com processo pedindo tudo que pagou a mais nesses últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Leonardo, obrigada por ter vindo então ao nosso Jornal do Almoço. Volto sempre. Muito obrigado. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Mari e Karen, volto com vocês.